Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, trazendo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, com a gente o Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o Diego Tavares. E eu quero chamar a atenção para a enquete do dia, sempre tem algum assunto relevante para a gente compartilhar com vocês e pedir a opinião da nossa audiência a respeito dessa discussão. Se você puder, entre em jovempan.com.br e vote na enquete que trata, inclusive, do enfrentamento ao crime organizado a partir dessa mega operação que foi realizada hoje. A gente quer saber o que você pensa a respeito. Deixa eu retomar com os nossos comentaristas, passar a palavra para o Roberto Mota. A informação que nós trouxemos antes, a AGU poderia cobrar de Jair Bolsonaro, ou dos integrantes da família Bolsonaro, os gastos com a defesa nos Estados Unidos, né? O governo brasileiro, por meio da AGU, contratou um escritório de advocacia. Eles trouxeram os apontamentos, as informações, as reflexões acerca desse assunto. Mas, Mota, queria que você também discorresse, assim, você trouxe acho que uma análise muito importante sobre talvez a efetividade ou a falta de efetividade de se contratar um escritório de advocacia para tratar dessas temáticas, né? O histórico indica que a taxa de insucesso é altíssima, né? Se não de 100%. Agora, essa contratação também não pode ser um recado, ainda que sem querer, para a administração de Donald Trump, porque a gente está falando de Arnold & Porter, um escritório que conduz vários processos contra a administração de Donald Trump. Em maio, Merrick Garland, que atuou como procurador-geral de Joe Biden, retornou ao escritório, agora atuando como advogado, para tocar um processo contra o presidente Donald Trump. Ou seja, não me parece que eles escolheram um escritório qualquer, né? Foi sem processo licitatório, é esse aqui, esse é especial. Você não acha que, de alguma maneira, um recado é enviado para a administração de Donald Trump? Eu acho que o Trump vai ficar sem dormir essa noite, Caniato, com esse recado, né? O Trump, que voltou cheio de energia para esse segundo mandato, que está enfrentando todos os problemas do mundo, agora vai ficar com medo desse escritório de advocacia. Agora, veja bem, se você tem um litígio, uma coisa que, como eu já expliquei no meu primeiro comentário, é essencialmente negocial, diplomático. O que se costuma fazer aqui no Brasil? Vamos só lembrar. Quando as pessoas têm uma causa num tribunal, uma causa complicada, qual é a recomendação que você dá, que geralmente essa pessoa recebe? Contrata alguém com bom trânsito lá, né? Contrata alguém que seja amigo de quem decide, às vezes até um parente de quem decide. Agora, você vai seguir justamente a estratégia oposta. Você vai contratar uma entidade que é adversária, que está no campo oposto daquela pessoa da qual você precisa de clemência, de piedade, de um favor. Não me parece assim a estratégia mais adequada. Às vezes, me parece que essas pessoas que têm essas ideias brilhantes, elas não só não assistem o Pingos nos Is, como elas não se informam sobre nada do que está acontecendo no mundo. Nos Estados Unidos está acontecendo uma guerra política, sob alguns aspectos, da mesma magnitude ou até mais grave do que está acontecendo aqui. Porque nós temos esse histórico de tumultos, de confusões, de golpes, de revoluções. Os Estados Unidos não têm isso. Os Estados Unidos têm uma história de estabilidade política que nos últimos 30, 40 anos foi quebrada, e a instabilidade está ficando cada vez mais aguda. Só para citar exemplos dos últimos dias, Donald Trump declarou intervenção federal no Distrito de Colômbia, que é onde fica a capital, Washington, D.C., por causa da onda de crime. Donald Trump demitiu uma diretora do Fed, porque foi descoberto que ela mentiu quando entrou com papéis para financiamento imobiliário, há alguns anos atrás. Acabou de acontecer, se não me engano, 2 dias atrás, uma operação de busca e apreensão conduzida pelo FBI na casa de um sujeito chamado John Bolton, se eu não me engano, que é ex-assessor de segurança nacional
de Donald Trump e que se desentendeu do Donald Trump, começou a falar mal de Donald Trump, do governo, porque ele teria vazado segredos de Estado. Foi uma operação quase espelho daquela operação que o FBI conduziu na época do governo Biden, na residência de Donald Trump, chamado Mar-a-Lago. Então, os Estados Unidos estão no meio de uma guerra política, pelo menos tão pesada quanto aqui. E aí você escolhe um inimigo, alguém que tem histórico de confronto com Donald Trump, para tentar aliviar as sanções que o Brasil recebeu? Olha, não sei, mas não me parece uma escolha muito sensata. Certo. A produção está verificando. Nós temos o Dávila e o Diego, Filipinho? Tá bom. Deixa eu só pedir para o Luiz Felipe Dávila trazer só a reflexão sobre a questão que envolve, viu, Dávila? Você foi um grande defensor da negociação, né? Você entendia que era preciso ser o mais técnico possível nessa negociação com os Estados Unidos para tentar, se não reverter o tarifaço, pelo menos encontrar uma solução para a diminuição dessas tarifas para alguns setores, mesmo porque os Estados Unidos também teriam esse interesse. Para além das questões ideológicas, políticas, a gente discutiu isso por diversas vezes. E aí acontece a contratação desse escritório por parte da AGU. O governo adota a estratégia errada, Dávila? A nossa diplomacia tem figuras experientes que poderiam tocar essa negociação com os integrantes do governo norte-americano. Você não acha que judicializar é esticar a corda desnecessariamente por uma questão que poderia ser resolvida em várias reuniões? É exatamente isso, Caniato. Bastava um telefonema do presidente da República para o presidente norte-americano para começar a pavimentar o caminho de uma discussão técnica de redução de tarifa. Foi assim que ocorreu no mundo inteiro. Todos os chefes de Estado e de governo falaram com Donald Trump, ligaram para Donald Trump, prepararam o caminho para as negociações técnicas de redução de tarifa. E, na verdade, quase todos conseguiram reduzir as tarifas, exceto o Brasil e, ultimamente, a Índia também foi punida. O Brasil, por uma razão muito atípica, foi o único presidente que não telefonou, não entrou em negociação direta com Donald Trump. E isso está custando ao povo brasileiro uma perda de mais de... Bom, perdemos o contato com o Luiz Felipe Dávila. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Deixa eu só verificar com a produção se a gente tem um outro comentarista disponível, mas não tem problema. A gente vai trazer todas as informações. Tem a confirmação da contratação por parte desse escritório de advocacia. Naturalmente, o trabalho que vai ser desenvolvido vai ser divulgado nas próximas semanas e quais serão as prioridades do governo nessa estratégia de defesa que será feita a partir da contratação desse escritório de advocacia. Bom, daqui a pouco, só para a gente fechar esse assunto, já que a gente não conseguiu finalizar com o Luiz Felipe Dávila, deixa eu trazer o Diego Tavares, agora sim conectado. Tavares, só para a gente finalizar, encerrar esse assunto, há muitas dúvidas em relação a como funciona a legislação quando se contrata um escritório de advocacia. Os defensores brasileiros não podem atuar nos Estados Unidos. Por esse motivo é que é necessário a contratação de um escritório de advocacia que vai ajuizar ações, né? Não se trata de um trabalho de lobista, né? Relacionamento. Serão ajuizadas ações nas cortes norte-americanas. É disso que se trata? Exatamente, Caniato, como você disse muito bem, assim como aqui no Brasil um advogado prescinde da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para atuar, nos Estados Unidos da América também tem a necessidade de inscrição no órgão local que administra as questões inerentes à advocacia. Agora, o que chama atenção de fato é essa contratação por dispensa de licitação, porque muito embora o escritório a ser contratado seja nos Estados Unidos, isso não dispensa o poder público brasileiro da realização do processo licitatório, da possibilidade de abertura de concorrência, tal como ocorre em diversos outros processos aqui dentro do país,
onde empresas estrangeiras são contratadas para prestação de serviços diversos. Então, tudo isso aliado a toda essa carga que o Mota trouxe muito bem no comentário dele, de desacerto estratégico em relação à escolha do próprio escritório, novamente contratado mediante dispensa de processo licitatório, tudo isso é muito estranho. Agora, de fato, para que o governo brasileiro seja representado judicialmente nos Estados Unidos da América, perante as cortes americanas, é necessário sim a contratação de um escritório norte-americano.